De volta com o nosso Band Cidade, aqui na tela da TV Sucesso. Muito obrigado pela sua audiência. Viu que passou rápido? A gente vai com essa propaganda obrigatória, se eu não me engano, até o dia 25. Eleição no dia 27, eu acho que até o dia 25. Mas, de qualquer forma, obrigado a você que fica com a gente, né? Até porque muita gente está acompanhando aí o Carneirinho. Quando é que o Carneirinho aparece, valendo para você R$100. Mas agora está na hora de um quadro que eu gosto muito e convido você a participar. Vem aí o quadro Nosso Direito. Nosso Direito no ar, recebendo aqui o doutor Santiago Freire. Doutor, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Paulo, muito obrigado. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui mais uma vez. Bom, você que está acompanhando o nosso Band Cidade, a partir de agora o nosso WhatsApp já está liberado para você. A gente está recebendo aqui o doutor Santiago Freire. Eu falo sempre que hoje ele vai falar sobre direito trabalhista, mas às vezes você tem uma outra dúvida sobre direito familiar, sobre, enfim, alguma dúvida que você tem sobre direito. O doutor Santiago gentilmente sempre responde e atende todo mundo. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá, porque tem gente participando, tá? Olá, Band Cidade. Descobri que a empresa que trabalho não deposita FGTS. Doutor, isso é bem mais comum do que a gente imagina, né? O que fazer? Me chamo Edivaldo. Eu até emendo aqui a pergunta do Edivaldo, porque assim, muita gente não sabe. Como é que a gente fica sabendo disso? Vamos lá. Edivaldo, muito obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, você que nos assiste agora vai baixar no seu celular um aplicativo chamado FGTS e é lá que você vai conferir se o seu FGTS está sendo depositado em dia. A empresa tem uma obrigação de mês após mês, não pode deixar acumular, depositar o FGTS. Todas as vezes que a empresa não deposita o FGTS mês após mês, não recolhe o INSS ou não assina carteira, ou paga salário por fora da carteira, né? R$1.000 na carteira e 500 fora, por exemplo. Ou aquela empresa que não concede um intervalo mínimo obrigatório de 1 hora para intervalo alimentar. Em todas essas hipóteses, cabe o empregado, através de um advogado, mover uma ação chamada rescisão indireta. A rescisão indireta é quando o empregado, na justiça, pede para sair do emprego, mas recebe todos, absolutamente todos os direitos e benefícios como se tivesse sido demitido, como se tivesse sido mandado embora. Na rescisão indireta, Paulo, o empregado recebe o seguro-desemprego, saca o FGTS, recebe a multa de 40% do FGTS, recebe férias, 13º, até o aviso prévio. Como eu falei no início da minha fala, até o seguro-desemprego na rescisão indireta o empregado recebe. E todas essas hipóteses que eu citei, inclusive o atraso ou não depósito de FGTS, justifica essa ação chamada rescisão indireta. Santiago, por que eu tenho que ficar de olho nisso? Porque o FGTS prescreve. Então, passados 5 anos, eu não posso cobrar mais. E o FGTS é um dinheiro importante à disposição do empregado para diversas situações, como doenças graves, compra da casa própria e, ao final do vínculo de emprego, é uma espécie de poupança à disposição do empregado. Mas, se a empresa não está depositando, essa poupança na prática não existe. Portanto, a rescisão indireta está à disposição dos empregados que, além do FGTS não depositado, essas outras opções que eu dei. Doutor, então a gente pode falar assim, trocando em miúdos, que a rescisão indireta é uma forma do empregado despedir o empregador? Perfeito. Os próprios livros, a própria doutrina usa esse termo, né? A rescisão indireta é quando o empregado dá uma demissão por justa causa na empresa. Quem é demitido é a empresa. E é por isso que o empregado sai com todas as verbas, todos os direitos, até o seguro-desemprego, como se tivesse sido demitido. Gente, isso é muito importante. Então fica ligado ao seu contrato de trabalho, fica ligado a essas obrigações que o doutor Santiago trouxe aqui, porque muita gente, eu tenho certeza que tem direito. Isso já aconteceu comigo, da empresa não depositar, e eu só descobri anos depois, né, quando você vai ver o seu saldo de FGTS, fala, isso aqui tá errado. Então fique esperto, baixe aí o aplicativo. Tem mais. Obrigado a você que está participando, você pode tirar sua dúvida também, doutor Santiago respondendo aqui a gente. Me chamo Bárbara, tô grávida e a empresa não assinou minha carteira. O que eu posso fazer? Bom, eu quero começar a minha fala conversando com você, empresário, microempresário, pequeno empresário, que está nos assistindo. Assine a carteira de trabalho no primeiro dia de serviço. Essa situação aqui da Bárbara é muito comum. A mulher engravidou, só que ela não está com a carteira de trabalho assinada. Quem paga a licença maternidade, Paulo, não é a empresa. Quem paga a licença maternidade é o governo. Mas é uma troca, né? A empresa adianta o salário maternidade, mas o governo repassa o dinheiro. É assim que funciona. Mas
Se esse empregado, se essa empregada não tiver com a carteira assinada, ela não tem direito a nenhum benefício do INSS, inclusive a licença maternidade. Isso para a empresa vai sair muito caro, porque a empresa vai ter que pagar do próprio bolso o que o governo pagaria se a carteira tivesse assinada. Isso a minha fala foi para o empresário. Agora, Bárbara, eu quero falar com você ou outras mulheres que estejam nos assistindo e de porventura na mesma situação. Você goza de estabilidade. O que é isso? Todas as mulheres grávidas, desde o momento do início da gravidez, a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, essa mulher está estável. Isso quer dizer que ela não pode ser demitida, ela tem estabilidade. No seu caso, a licença maternidade vai ser ainda de 120 dias, ou seja, 4 meses após o nascimento da criança. Durante todo esse período você está estável, não pode ser demitida e mais ainda, após o nascimento da criança, vai para casa cuidar do seu filho e a empresa vai ter que arcar com esse ônus. Santiago, a empresa não assinou minha carteira. Azar da empresa, ela vai ter que arcar com o custo do mesmo jeito. Esse raciocínio que eu acabei de desenvolver, ele não se aplica só à gestante, quero aproveitar a oportunidade, o gancho. Também se aplica a um empregado que sofreu um acidente e precisaria, de repente, de um auxílio-doença do INSS em função do acidente, em função do problema que viveu. Pode ser um acidente dentro da empresa, pode ser um acidente no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ou pode ser um acidente no pé de manga na sua casa no final de semana e você precisou de um auxílio-doença do INSS. Mas se a empresa não assinou sua carteira, você não vai ter nenhum benefício do INSS. Nesse caso, fazer o quê? A empresa que arque com a responsabilidade e pelo prejuízo de não ter assinado carteira de trabalho. Santiago, estou no contrato de experiência. A empresa é obrigada a assinar minha carteira do mesmo jeito. A carteira de trabalho do empregado tem que ser assinada desde o primeiro dia de atividade da empresa. Primeiro dia de atividade laboral. Não importa qual que é o tamanho desse período de experiência. Carteira de trabalho assinada no dia 1. Agora, você me falando aqui, doutor, eu fiquei pensando, existem algumas empresas que pedem a carteira de trabalho para que a pessoa assine e fica ali com ela, e a pessoa não sabe se assinou, se não assinou. Assim que você entrega a sua carteira de trabalho, ela tem que ser devolvida, tem um prazo para que ela seja devolvida ou não? Ótima pergunta, Paulo, obrigado por ela. Em primeiro lugar, nem tem necessidade de você entregar a carteira de trabalho em papel, porque a carteira de trabalho em papel ela está em desuso. O que vale hoje é a carteira de trabalho digital. Então você que está me assistindo agora, você vai fazer duas coisas. Você vai baixar a sua carteira de trabalho digital no aplicativo, na loja virtual do seu celular, pode ser Android, pode ser Apple, e você vai verificar se a sua carteira de trabalho está assinada. É a primeira coisa. Na semana passada, me procurou uma mulher com câncer lá no meu escritório, que agora precisa do auxílio-doença, achava que a carteira de trabalho estava assinada, porque o empregador todo mês entrega direitinho o contra-cheque, e agora que ela precisa de um auxílio-doença, ela descobriu que a carteira de trabalho não está assinada. Então você vai descobrir se a sua carteira de trabalho está assinada como? Só tem uma forma, baixando o aplicativo e verificando se o registro está na carteira de trabalho digital. A segunda coisa que você vai verificar para mim é se o salário que consta lá na carteira de trabalho digital é o real. Porque às vezes você está ganhando R$ 2.500 por mês, mas o seu empregador está informando lá no sistema da Caixa Econômica Federal só um salário mínimo, por exemplo. Santiago, qual que é o problema disso? O problema é que quando eu for me aposentar, para fins de registro, o meu salário é menor do que o real. Logo, a minha aposentadoria vai ser menor. Então, você precisa verificar no aplicativo da sua carteira de trabalho se o salário que está sendo informado lá é o verdadeiro, é o real. Se a empresa não está informando a menor o seu salário. Gente, tem que ficar esperto com cada detalhe, né? Você vai vendo aí, vai aprendendo. Vamos lá, que tem mais dúvida. Obrigado a você que tem participado, está participando com a gente. Boa tarde, Band Cidade. Fui afastada por auxílio-doença. Posso ser demitida no retorno ao trabalho? Me chamo Érica, sou de Anápolis. Um abraço, pessoal de Anápolis, acompanhando a gente. E aí, afastada no retorno? Pode ser? Érica, pergunta muito boa. A Érica está afastada por auxílio-doença. Ela poderá ser demitida quando da alta médica, quando do retorno? A resposta é depende. Foi um acidente de trabalho? O que é o acidente de trabalho? É aquele que ocorre dentro do espaço de trabalho, durante o horário de trabalho. Exemplo, Deus nos livre, mas o Paulo tropeça aqui no estúdio. É um acidente de trabalho, é durante o trabalho dele.
Ou no caminho casa-trabalho, trabalho-casa, no trajeto. Estava indo embora da empresa para minha casa e fui atropelado. É um acidente de trabalho. Se for um acidente de trabalho, o empregado está estável. Ele goza de estabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que após o retorno dele da empresa, ele está estável, ele não pode ser demitido pelo prazo de mais 12 meses, de mais um ano. Então a estabilidade do acidentado de trabalho é de um ano. A mesma lógica para a doença ocupacional. Eu estou doente, a culpa é da empresa, eu desenvolvi esse acidente trabalhando, gozo de estabilidade também. Agora eu sofri um acidente no meu final de semana, na minha folga, em casa, tem nada a ver com a empresa. Ou eu desenvolvi uma doença que não tem nada a ver com o meu trabalho, é genética ou outro tipo de doença. Aí, nesse caso, no dia que eu retornar para a empresa pode te demitir no mesmo dia. Então, se a empresa pode te demitir logo após o auxílio-doença, ou se você vai ficar um ano após o auxílio-doença estável, está relacionado se aquela doença ou aquele acidente está relacionado ao emprego ou não. É isso. Vamos trazer mais uma aqui. Obrigado a você que está participando com a gente. 1h e 21 minutos. O povo está te dando dúvida aqui no quadro Nosso Direito. Qual a diferença entre a insalubridade e a periculosidade? Meu nome é Carlos, sou de Nerópolis. Obrigado, Carlos. A insalubridade, o próprio nome já diz, tem a ver com saúde. Insalubridade é um trabalho que prejudica a sua saúde. Você lida com um agente químico, um agente biológico e a sua saúde é prejudicada. Exemplo, uma pessoa que trabalha num laboratório de análises clínicas. Exemplo, uma pessoa que trabalha num frigorífico. Exemplo, uma pessoa que trabalha com coleta de lixo. É insalubre, faz mal à saúde. Essa pessoa vai ter um adicional de 10, 20 ou 40% no salário, a depender da gravidade desse risco, dessa exposição aos agentes perigosos, insalubres, grau 1, grau 2 ou grau 3. Agora, a periculosidade é o risco de morte instantânea. É aquela pessoa que trabalha de moto, periculosidade, aquela pessoa que trabalha com combustíveis, explosivos, tudo isso é periculosidade, ou seja, é o risco de morte instantânea. Esse adicional é de 30%. Santiago, eu posso acumular os dois? A resposta é não. A pessoa que trabalha num ambiente laboral que ao mesmo tempo é insalubre e ao mesmo tempo é perigoso, como é o caso do frentista, por exemplo, né? Aquela pessoa, o trabalho em posto de gasolina, ele é ao mesmo tempo os dois perigoso pelo risco de explosão e ao mesmo tempo insalubre, porque os gases ali dos combustíveis são cancerígenos. A pessoa que trabalha em ambientes insalubres e ao mesmo tempo perigosos, ele vai ter que escolher um dos índices. Não pode acumular os dois. E aí, nesse caso, talvez seja mais proveitoso o de periculosidade, porque de cara já é 30, né? De cara já é 30, é verdade. De insalubridade. Deixa eu trazer a última. Obrigado você que está participando com a gente, que mandou sua mensagem. Doutor Santiago respondendo aqui. O povo está na tela do nosso Band Cidade. Olá, me tire uma dúvida. Meu patrão é que escolhe a data que eu vou tirar férias. Me chamo Gilberto. Eu já vi brigas homéricas na empresa por conta disso. O patrão pode escolher a data? Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta. A decisão do momento das férias é do patrão, é do empregador. Então, seja um bom funcionário para que ele te conceda o melhor mês. Santiago, meus filhos estão em idade escolar, eu quero tirar as férias em julho, que é o mês dos meus filhos, estão de férias, então não faz sentido. O patrão é que decide. Santiago, eu quero tirar férias em outubro, porque a minha esposa ou meu marido estará de férias nesse mês, não faz sentido para mim tirar férias num mês diferente do meu companheiro, da minha companheira. O patrão é que decide. Então, seja um bom funcionário no decorrer do ano e negocie isso com o patrão, porque a palavra final do momento das férias é do empregador, do patrão. Vou te falar uma coisa, eu sei que muita gente acaba fazendo essa conta, né? E aí você tem esse prazo, né? Venceu um ano, você tem mais um ano para dar férias, não é isso? Venceu um ano de trabalho, a empresa tem mais um ano, mais 12 meses para te conceder férias. É o que a gente chama no direito de período concessivo. Que a pessoa faz um ano, no outro dia ela já quer tirar férias, mas não. Quem decide esse mês do período concessivo é o patrão, é a empresa. Muito bem, doutor Santiago, mais uma vez obrigado por você ter atendido o nosso chamado. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu gosto muito de vir aqui, eu sou sempre muito bem tratado. O meu Instagram é santiagofreire.adv. Outras dúvidas eu quero responder por lá pelo meu Instagram. Obrigado. E ele sempre responde, viu, gente? Responde. Pode ir lá, que manda no inbox, que ele sempre responde. Esse foi o quadro Nosso Direito.
Vamos falar sobre os casos policiais, porque uma operação da Polícia Civil mira uma quadrilha especializada em furtos e roubos de condomínios de luxo em Goiás e mais 4 estados. Lembra daqueles caras que entraram lá no Vaca Brava e levaram 2 milhões de reais entre joias e grana? Pois é, eles fazem parte aí de uma quadrilha que causou um prejuízo de 50 milhões de reais Brasil afora. Os detalhes na reportagem da Raquel Alves. Imagens das câmeras de segurança mostram 2 jovens chegando ao condomínio. Ambos estão de blusa preta. Um deles usa um boné azul e óculos escuros. Ainda do lado de fora, um deles acena para o porteiro e logo em seguida entram no local. Desse outro ângulo, é possível ver os jovens conversando com alguém na entrada do prédio e logo após são liberados após acessar a recepção. Essas outras imagens mostram os jovens entrando no elevador. Veja que eles mantêm a cabeça baixa o tempo todo. Depois, eles aparecem saindo tranquilamente do condomínio, carregando uma mala. Segundo os moradores, os bandidos levaram joias e eletrônicos. O prejuízo causado pela quadrilha já ultrapassa 50 milhões de reais. Os 2 homens que aparecem nas imagens foram presos. Estamos falando aqui de crimes de furto qualificado e associação criminosa, que no caso específico de Goiânia, a pena pode chegar a 11 anos. Todos esses indivíduos com ampla ficha criminal, todos por furtos e roubos a edifícios de alto padrão. Um deles, o Hussein, que foi preso também, ele possuía mais de 14 passagens nesse sentido e estava preso até maio desse ano. Foi solto e voltou a delinquir. A investigação aponta que os criminosos se passavam por moradores e até entregadores para acessar os condomínios. Eles aproveitavam os momentos em que os proprietários não estavam nos apartamentos para furtar. Eles também utilizavam técnicas para enganar os porteiros. A investigação é em parceria com a Polícia Civil de Goiás, São Paulo e Paraná. Cumpri 21 mandados judiciais, sendo 8 de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão. Trata-se de quadrilha, organização criminosa, que oriunda do estado de São Paulo, que atua em todo o Brasil, amplamente especializada em furtos e roubos a apartamentos e residências de alto padrão, em todo o estado brasileiro. As imagens dos suspeitos foram divulgadas para que possíveis vítimas ou testemunhas possam ajudar na identificação dos envolvidos e contribuir com as investigações, aumentando as chances de resolver outros crimes ligados à quadrilha. Vou te falar uma coisa, nós quando começamos a contar essa história aqui, a gente não tinha dimensão da organização desses caras, né? Quer dizer, primeiro a gente viu que os caras invadem um condomínio aqui em Goiânia, levam quase 2 milhões de reais entre joias, dinheiro e tal, e aí você vai ver que o esquema é muito mais complexo. Quase 50 milhões de reais, virou febre, né? Virou febre, eu estava até vendo, eu não sei se tem participação com essa quadrilha, mas estava vendo no fim de semana aí aquele goleiro do Santos que teve o apartamento invadido também por 2 ou 3 bandidos que queriam sequestrá-lo e tal. Os caras, e aí é o seguinte, abre uma discussão pra gente sobre a segurança desses condomínios, né? Será que de fato essas pessoas que pagam mais caro para morar nesses lugares, são lugares caríssimos, né? Será que estão tendo segurança mesmo? Isso aí foi fita dada? Porque quando a fita é dada, que fala assim, alguém que deu a dica. Nesse caso do goleiro lá do Santos, que teve o apartamento invadido, o porteiro do prédio participou, foi ele quem abriu a garagem para os caras invadirem. E aí, esse caso específico que nós mostramos aqui do Vaca Brava, ele chama muita atenção porque os caras conseguem entrar no elevador e ir até o andar com a digital, o elevador que tem que colocar a digital. Quem é que passou essa senha? Quem é que fez esse cadastro? Sabe? Por isso a polícia colocou a mão aí nessa quadrilha e tá, desmantelando esse esquema gigantesco. 50 milhões de reais em várias cidades brasileiras. Bom, uma ação de diversas equipes da Polícia Militar chamou a atenção na tarde de ontem, lá no Jardim Itaipu, aqui em Goiânia. Meu povo, parecia cena de cinema. Tudo começou quando uma mulher grávida foi baleada no ginásio de Campinas, aqui em Goiânia. Aliás, Campinas, que passa por todos aqueles problemas que a gente vem falando aqui diariamente. A Wélida vai contar essa história pra gente. Wélida, para começar a gente entender, uma mulher ali no ginásio, grávida, baleada, e daí começou toda essa ação policial, né?
É isso mesmo, Paulo. No último domingo, né, esses 2 homens atiraram então nessa mulher grávida e depois fugiram do local. A partir então desse caso, a polícia militar foi acionada até o local, né, conseguiu socorrer essa mulher grávida ainda com vida e aí iniciou então todo esse trabalho de tentar localizar e identificar esses 2 homens responsáveis então por esse atentado. E aí, durante uma troca de informações da Rotan com a Polícia Militar, as equipes táticas ali e o serviço também de inteligência, eles conseguiram identificar desses 2 homens. Um deles, inclusive, a polícia conseguiu localizar no Jardim Itaipu. Tudo isso foi já na segunda-feira. E eles foram então até essa residência, já tiveram dificuldades para poder entrar no imóvel, porque já estava trancado ali. No momento então que eles entraram, né, conseguiram então abrir a porta dessa casa. As equipes policiais ali da Rotan já foram recebidas a tiros, então, por esse homem de 23 anos que estava dentro da casa. E aí, durante isso, os policiais revidaram e iniciou um confronto, como você diz, né, digno ali de cinema, mas acabou que esse homem de 23 anos foi atingido ali, chegou a ser socorrido pelos policiais, mas acabou morrendo ainda mesmo ali no local. Olha só, esse homem, né, tentou tirar a vida dessa mulher grávida, já tem passagens por tráfico de drogas, inclusive na casa a polícia localizou um revólver ali, calibre 38 também, várias porções de drogas, munições, indicando que realmente não era um homem bem querido, né? Inclusive aí já conhecido pela polícia. E aí, diante disso, né, a polícia conseguiu apreender tudo, mas olha só, tá continuando aí as investigações da Polícia Civil para poder localizar esse segundo suspeito, né, que também participou dessa tentativa de feminicídio contra essa mulher ali no ginásio de Campinas no último domingo. Volto com você, Paulo. Obrigado, Hélida, pelas informações. É uma história estranha, né? A gente começou a tentar entender essa história. Parabéns aos policiais, uma ação grandiosa, né? Você tá vendo aí, corre, helicóptero, né? Eu vou te falar uma coisa. E aí esse suspeito ele morreu, né, no confronto, mas eu acho que a polícia agora é tentar entender os elementos, por que esse cara atirou nessa mulher, né? Eu falei pra você, a região de Campinas ali, cara, eu não sei se é o caso, né? A região de Campinas vem passando por muitos problemas relacionados à droga, né? Será que não seria um acerto de contas por conta disso? Ali próximo ao ginásio, puxado, né? Aliás, o próximo prefeito aí de Goiânia tem que ter um olhar especial ali para a região de Campinas, porque infelizmente muitas ações ligadas ao tráfico de drogas e a tudo que eu falo aqui que as drogas causam estão ali naquela região, né? Mas vamos falar de coisa boa. Obrigado a você que está aqui de olho no nosso Bandicidade. O povo tá mandando mensagem. Você sabe o que você manda nesse programa, meu povo. Boa tarde, Paulo. Aleluia. Refrescou. O Cristina tava fresquinho hoje, né? Hoje eu tava caminhando ali por Aparecida de Goiânia, caminhando e cantando uma bela canção. Tava num clima bom mesmo. Prato na mão, olho na televisão. Quero o Pix do Carneirinho lindinho, Cristina. Rosa Aparecida de Goiânia. Ô, Cristina, como é que tá a coleta de lixo aí, Cristina? Porque eu tava lá no Veracruz 1 e lá no setor Itapuã. 15 dias que o carro não passa lá, hein? 15 dias! Deus te abençoe, amém a todos aí. Ei, mandou, era um piqui aquilo que eu não dei nem moral, pô. Aí! Eu não dei nem palavras para esse prato. Só resta aplaudir. Boa tarde, Jornal do Sucesso, Pix do Carneirinho, fofucho. Sou fã de vocês, assisto todos os dias. Esse carneiro é muito fofo, parabéns a toda a equipe. Amo! Valeu, Vivi, beijo pra você, obrigado pela audiência. É o povo aqui na tela do nosso Bandicidade. Tem mais gente aqui de olho. Paulo, boa tarde, quero ganhar esse Pix. É a Divina Simone. Senador Canedo mandou foto. Alô, Divina. Tem mais ou não? Tem mais. Obrigado você que participa. Paulo, Maurício Carrijo, Senador Canedo, quero participar, ganhar esse Pix. Um abraço para você que interage com a gente, você que participa, valeu demais! Meu povo, hoje é dia do professor. Hoje é dia do professor, rapaz. Parabéns a todos os professores, parabéns pra minha mamãe que é professora. Rapaz, eu falo um negócio desse não. E hoje a gente vai falar sobre esses profissionais que transformam a sala de aula em ambientes acolhedores e inovadores. E a gente tem que tirar o chapéu para os professores, né? Agora 1h34, é prato na mão, olho na televisão, a gente volta já.